nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Bom dia, senhoras e senhores. Nós estamos felizes de estarmos nesta casa, nós da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba, para apresentar o nosso amigo que vem lá de Severínia, pertinho da divisa de Minas, né, André? Perto de Olímpia, né? E ele faz palestras por todo o estado de São Paulo, fazendo também pelo Brasil. Está com um ciclo de palestra em nossa cidade, em nossa região, aliás. Já fez a palestra no Irmã Angélica em Araçatuba na quarta-feira, uma palestra sensacional. Também falou ontem em Bilac, hoje falará em Birigui. Participará conosco no programa A Voz do Espiritismo e também do site avozdoespiritismo.com.br. André Luiz Sobreiro, nosso amigo, já a terceira vez que vem à nossa cidade, né, André? Já fez um ciclo de amizade muito bom aqui e espero que você venha mais vezes para a nossa cidade e para a nossa região. Você é muito bom no que faz. Eu convido a nossa companheira desta casa, a Jane, para que faça a prece de abertura e, na sequência, convide o nosso irmão André Luiz Sobreiro para a sua explanação. Queridos amigos, bom dia. Vamos primeiramente agradecer a Deus a noite que tivemos, esse novo dia que desponta, o sol que já está trabalhando e nos convida a trabalhar as nossas potencialidades para que realmente possamos ser criaturas melhores, através do Evangelho de Jesus, que é a lei do amor. Agradecemos essa casa, que é o nosso porto seguro, e pedimos a espiritualidade que abençoe a cada um de nós, derramando as bênçãos de luz, fortalecendo o nosso espírito, para que através do amor, da amizade, da consciência, dos objetivos pelos quais estamos no planeta Terra, possamos contribuir de maneira eficaz para que esse planeta se torne um planeta de regeneração. Manhã radiosa, em que nós podemos contar com a presença de um companheiro que vem divulgar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Então pedimos a Jesus que o abençoe, que derrame as bênçãos de luz, para que as suas palavras possam chegar ao nosso coração, mas que o nosso coração sempre esteja receptivo à mensagem do Mestre Jesus. Abençoe também, Senhor, todas as atividades que serão desenvolvidas por Ele na nossa região. Abençoe também a sua volta à sua terra. E assim dizemos, Senhor: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. E ajuda-nos, Senhor, a reconhecer e a trabalhar as nossas imperfeições, começando pelas pequeninas até as maiores, pois sabemos que são a causa de dor e sofrimento. Livra-nos, Senhor, de novos erros, que assim seja. Gente, bom dia. Que Jesus
nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, e que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Antes de começar o nosso bate-papo, nossa conversa, eu queria agradecer de coração a oportunidade que essa casa está me dando mais uma vez. Obrigado por estar entre vocês, viu? Obrigado por poder ter a oportunidade de trabalhar na seara do Cristo e de poder compartilhar esse pouquinho que a gente sabe sobre a doutrina espírita. Na verdade, compartilhar um pouquinho do muito pouquinho que a gente sabe sobre o Consolador que Jesus nos prometeu, naquelas célebres palavras que João Evangelista registra no capítulo 14 do seu Evangelho, entre os versículos 15 e 16, quando Jesus nos diz que se nós o amássemos, observaríamos os seus mandamentos, e ele rogaria ao Pai, e o Pai nos enviaria outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne nesse momento. Nós vamos conversar um pouquinho sobre renovando atitudes. E nós vamos estruturar o nosso bate-papo em cima de 3 perguntas. A primeira pergunta: por que renovar? A segunda pergunta: o que renovar? E a terceira pergunta: como renovar? Então vamos tentar responder a primeira pergunta: por que renovar? Me ajuda agora, gente. Vocês acham que alguma coisa tem que ser renovada na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso mundo mental? Alguma coisa tem que ser renovada? Tem, gente? Isso. Os encarnados agora, por favor. Tem ou não? Por que tem que ser renovada alguma coisa? Se nós dizemos que alguma coisa tem que ser renovada na nossa vida, significa que tem alguma coisa errada, fora do eixo, fora do rumo certo, é isso? Por que tem alguma coisa errada, gente? Vamos entender esse conceito, porque às vezes a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas não entende o processo mais profundo. Deus esperava que nós caminhássemos para Ele em linha, me ajuda, reta. A caminhada para Deus invariavelmente é uma caminhada em linha reta. Mas em algum momento da nossa caminhada, houve vamos ver quem vai achar o termo correto, houve um desvio. Esse é o termo exato que nós precisamos. Sabe quem que falou sobre isso? Paulo de Tarso, ou São Paulo Apóstolo, no Livro dos Espíritos. E é interessante a gente notar que nem sempre os espíritas se lembram, ou nem sempre os espíritas percebem, que Paulo de Tarso escreveu para a gente no Livro dos Espíritos. Questão 1009 da primeira obra da codificação. Questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Existem penas eternas? E aí tem várias respostas de vários espíritos. Uma delas, Paulo de Tarso. E Paulo nos diz assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Fim no sentido de objetivo, não no sentido de final, de encerramento. Portanto, caminhar na direção da unidade de Deus, eis o objetivo de todos nós. Caminhar para Deus. Mas olha o que ele vai dizer agora. Quem é com efeito o culpado? Aquele que por um desvio, olha o desvio que nós falamos agora há pouco. Deus esperava que a nossa conduta fosse reta, que a nossa caminhada na direção dele fosse reta. Mas nós optamos pelo desvio. Por um falso movimento da alma. Que falso movimento da alma é esse, gente? Nós vamos entender daqui a pouquinho. Se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Vamos entender isso.
Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem e que deve servir de guia e modelo à humanidade? E o Espírito de Verdade responde ao codificador: vede Jesus. Quando o apóstolo Paulo, em O Livro dos Espíritos, nos diz que nós realizamos um falso movimento da alma ou um desvio, significa que em algum momento da nossa trajetória evolutiva, nós deixamos de ter Jesus como nosso guia e modelo. Nós nos afastamos daquele que deveria ser sempre o modelo para nós, o modelo de conduta, o modelo de amor, de fraternidade, de humildade. Isso nos lembra o livro de Gênesis, de Moisés, no capítulo 1, versículo 26, quando Deus teria dito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora é só a gente entender, quem é o homem à imagem e semelhança de Deus? Jesus. Nós conseguimos entender a partir desse versículo e dessa colocação de Paulo, que essa ordem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, foi a ordem superior para que Jesus encarnasse. Para que Jesus fosse para nós o modelo e guia, para que um dia nós também sejamos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Seguindo os exemplos de Jesus, aprendendo com Jesus, um dia nós também seremos imagem e semelhança de Deus. Mas o problema foi esse falso movimento da alma. O problema foi esse desvio. Em algum momento da nossa trajetória evolutiva, nós deixamos de ter Jesus como nosso guia e modelo. Nós deixamos de tê-lo como imagem e reflexo de Deus e passamos a refletir quem? Nós mesmos. É o que Emmanuel fala na questão 135 do livro O Consolador. Foi perguntado a Emmanuel assim: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E essa pergunta é extraordinária. Por que o determinismo divino é o do bem, gente? Porque a lei de Deus é uma lei de amor. Deus nunca ensinou nada errado para ninguém. E o pedagogo maior esteve encarnado entre nós há 2000 anos. Jesus. Então, se Jesus esteve encarnado entre nós há 2000 anos para ensinar o amor, todos os povos sempre receberam missionários, os professores. Podemos dizer que Jesus é o diretor da escola, mas os professores sempre encarnaram em todos os povos. Nunca faltou exemplo para a gente. Quem criou o mal? Eu vou mudar a pergunta, vai ficar facinho de entender. Quem criamos o mal? Pois é. E Emmanuel responde assim: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei de amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, ó, onde a gente escorrega aí, ó. Olha o falso movimento da alma. Eu deixo de confiar em Deus e vou confiar em mim mesmo. A gente faz isso? Quando que a gente faz isso? Quando Jesus fala perdoa, e o que a gente faz? Não, ele não merece perdão. Quer dizer, Jesus está errado e eu estou certo. Isso acontece aqui em Araçatuba ou é só em Severínia? Hã? Só em Severínia? Coisa boa. Um dia eu venho para cá então, seguir os exemplos do povo daqui. Quando Jesus recomenda alguma coisa e eu quero fazer o contrário, porque eu acho que é mais conveniente para mim, eu estou deixando de ser a imagem e semelhança de Jesus para ser imagem e semelhança minha. Eu deixo de girar, vamos colocar numa metáfora, lembra do Sol e os planetas girando ao redor num sistema solar? Eu deixo de ter Jesus como meu Sol e girar ao redor dele, e passo a girar ao redor de quem? De mim mesmo, e não vai dar certo, porque eu sou imperfeito. Se eu sou imperfeito e giro ao redor de mim mesmo, o que dá?
Questão 785 de O Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Perguntou um só. O Espírito de Verdade respondeu 2, deu um de lambuja. O orgulho e o egoísmo. Quando eu confio mais em mim do que em Deus, o que é que eu sou? Orgulhoso ao extremo. Foi nesse momento, quando eu deixei de fazer aquilo que Deus planejava para mim e resolvi fazer o que me interessava, que eu desviei. Que eu parei de girar ao redor de Deus para girar ao redor de mim mesmo. Não vai dar certo. Nesse momento nós fizemos, segundo Paulo, o desvio, o falso movimento da alma. Nós escorregamos. E o que significa renovar? Já que no primeiro momento nós estamos conversando sobre o porquê renovar. Se eu desviei, eu preciso voltar para a linha reta. Mas agora vamos pensar o seguinte. Se eu simplesmente voltar para a linha reta, sem aprender com o erro, vocês concordam comigo que lá na frente eu posso desviar de novo? Concordam, gente? Estou falando bobagem? Por que nós precisamos conversar sobre isso? Porque muitas vezes a gente conversa no movimento espírita sobre o conceito de expiação. Eu preciso resgatar os meus erros do passado. E não tem nenhuma falha nisso. Só que nós precisamos entender esse conceito de forma mais profunda. Porque simplesmente resgatar ou expiar me desamarra do passado, mas não me prepara para o futuro. E se eu não aprender com os meus erros, eu posso voltar a errar de novo. Porque ninguém me garante que o alcoólatra na encarnação passada e que reencarna, por exemplo, com um problema de fígado nessa, ele não vai poder beber nessa encarnação, porque o fígado está limitado. Mas quem garante que na próxima encarnação ele volta a beber? Não tem ninguém que te garanta isso. Então nós temos que, além de resgatar, aprender com os erros. Isso nos lembra o conceito de salvação na Bíblia. Que quando a gente vê a palavra salvação na Bíblia, o que a gente pensa? Jesus vai vir aqui para me salvar. Eu estou esperando faz tempo já. O outro pensa assim, Jesus morreu na cruz para me salvar, faz 2000 anos. Alguém está salvo aqui? Por favor, quem acha que está salvo, permaneça sentado. Muito bom. Só tem eu em pé, de encarnado. O que significa salvação na Bíblia, gente? Vamos entender? Pensa que você vivia na Palestina do primeiro século, 2000 anos atrás. E você era um jogador de futebol? Engenheiro elétrico? Pastor de ovelhas. Você tinha lá 30 ovelhinhas no seu rebanho. Uma ovelhinha escapava do seu rebanho, ia lá e atolava no brejo. Você, pastor, fazia o quê? Ia lá buscar a ovelha? Não ia? Ou ia? Ia. Esse processo de você deixar as 29 ovelhas em segurança e ir buscar a ovelha desgarrada, na Bíblia chama-se salvação. Não tem nada a ver teologicamente com o que falam que Jesus vai vir aqui nos salvar. Por que eu estou falando isso? Porque do mesmo jeito que a ovelha que se desgarrou, correu perigo e foi salva pelo pastor, provavelmente volta a se perder de novo, porque ela é um animal irracional, daqui a um tempo ela desgarra de novo do rebanho e vai correr risco de novo, não vai? Ela não aprende. Ou aprende muito lentamente. Se nós não aprendermos com os nossos erros, a cada passo a gente corre o risco de desviar de novo. Então não é simplesmente voltar ao caminho reto, ou não é simplesmente expiar os erros do passado. Não é simplesmente resgatar num processo mecânico. Quem matou tem que morrer. Aí nós estaríamos na lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. A lei de amor não é assim. A lei de amor nos diz que muitas vezes aquele que tira vidas recebe, para poder aprender com o erro, a oportunidade de salvar vidas. E aí ele reencarna lá no Nordeste, como médico, naqueles pronto-socorro que não tem uma agulha para dar injeção. Por que será? Quantas vidas será que ele tirou?
e agora reencarna nessa situação para tentar salvar vidas. Por que será? Faz sentido? Ou eu estou viajando? Que a gente acha que matou tem que morrer, né? Nós estamos lá na lei de Moisés ainda. A gente às vezes não para pensar de forma mais profunda. A lei de Deus não é punitiva. A lei de Deus é educativa. O objetivo não é nos punir, é nos educar. É fazer com que a gente cresça. Mas o que precisa ficar claro nesse primeiro momento é isso. Em algum momento houve um desvio. E a gente precisa voltar para a linha reta. Simplesmente voltar? Ou precisa aprender com o erro para lá na frente e não desviar de novo? Até para que esses desvios se tornem menos frequentes e menos amplos. Até que um dia nós vamos poder andar em linha reta, o tempo todo. Aí nós vamos ter o direito de olhar para Deus e falar assim: o Pai e eu somos um, como Jesus disse. Segundo momento, o que renovar? Por onde eu começo? Começa renovando o mundo mental. Começa renovando os pensamentos. Porque nós somos bombardeados por pessimismo, negativismo. É fácil de entender. Se você ligar a sua televisão num programa num jornal televisivo, quantas notícias boas tem lá? Se você falar nenhuma, eu vou achar que você está com depressão. Pelo menos umazinha tem. Para com isso. Oi? Alguma coisinha boa para dar uma melhorada, né? Se você acessar a primeira página do teu navegador da internet, UOL, Terra, enfim, sei lá qual que é a primeira página do teu navegador, quantas notícias boas tem? E a maioria das manchetes fala do quê? Corrupção, violência, jogador de futebol que ganha 300 mil reais e o professor ganha 1.500. Se nós não aprendermos a lidar com isso, a gente vai ficar doente, se já não está ficando. Então começa renovando o mundo mental. Não guarda raiva. E gente, antes que alguém confunda isso, nós falamos sobre isso lá no Irmã Angélica outro dia. Não entra nessa de pensar assim: eu não tenho raiva de ninguém. Não entra nessa não. Porque nós somos humanos e quando a gente é agredido, a gente se magoa, sim. Só se você for um espírito muito evoluído. Se você é um espírito muito evoluído que não tem mágoa de ninguém, obrigado por ter vindo à minha palestra, mas eu sei que você não vai absorver nada. Tudo que eu estou falando aqui você já sabe, você já pratica. Daqui a pouquinho você vai voltar para o céu. Obrigado por ter dado a honra de estar aqui hoje. Mas a maioria de nós, quando a gente é agredido, a gente se magoa sim. E o pior que a gente pode fazer agora é fingir que nada está acontecendo. Não, eu não tenho raiva de ninguém. Porque a gente vai engolindo e vai escondendo isso e lá na frente isso aflora. Que Jesus falou que não tem nada que esteja oculto que não venha fazer-se conhecido. Em algum momento isso vai aflorar, isso se a gente não ficar doente. Então é melhor a gente admitir: eu tenho mágoa, porque admitir é o primeiro passo para a gente trabalhar bem com essa energia, com esses sentimentos. Nós temos, a maioria de nós tem. Trabalhar bem com culpa. Porque Emmanuel chega a dizer na resposta da questão 182 do livro Consolador, que quando perguntado sobre o remorso é uma punição? E Emmanuel diz assim: o remorso é a força que prepara o arrependimento, assim como esse antecede o esforço reparador. Então quando a gente erra, sentir remorso é natural, arrepender-se é natural, mas depois do arrependimento nós temos dois caminhos. Eu tenho o caminho do esforço reparador, que é o caminho correto, ou seja, eu errei, eu vou corrigir. Eu desviei, eu vou voltar para o caminho reto. Mas existe um outro caminho que eu não recomendo para ninguém: o caminho da culpa. Porque culpa não acrescenta nada na nossa vida. Ódio. Tudo isso a gente precisa evitar, e se entrar nesse quadro de ódio, mágoa, precisa ser trabalhado, não negado.
Agora, desculpa citar nomes, se você assiste Zé Luiz da Atena, eu imagino qual é a tua sintonia. Que a gente escolhe o que assiste, o que lê, o que ouve. E quem assiste, desculpa, o da Atena, que tipo de sintonia tem? Bandido bom é bandido morto. Ele só não entendeu um conceito. Não é bandido morto, é bandido desencarnado. E enquanto o bandido está encarnado, desculpa o termo bandido, gente, é ele que usa, eu não concordo com isso não. Eu acho que é um filho de Deus que se desviou. Enquanto ele está encarnado, a gente tranca bem as portas, bota a grade, bota a cerca elétrica, a gente está razoavelmente seguro. Quando ele estiver desencarnado, nada segura ele a não ser a nossa moral. E quem tem moral ilibada aqui para manter uma criatura dessa fora da sua casa? Ninguém. Porque enquanto você faz evangelho no lar, ora e se vigia, alguém na família abre porta. Porque as famílias são heterogêneas, é um para ajudar o outro. Está vendo como que a gente precisa refletir os conceitos espíritas? Então nós temos a obrigação de ser contra a pena de morte. Porque enquanto o ser que errou perante a lei humana estiver encarnado, a gente sabe onde ele está. A hora que ele desencarnar, nada segura ele. Nada. Então começa renovando o teu mundo mental. Porque senão a gente fica doente. Joana de Ângeles fala sobre isso no livro Dias Gloriosos, que é um livraço da Joana. Um dos poucos que eu li. Eu sou muito mais apegado às leituras da psicografia de Chico Xavier. Mas esse livro da Joana é extraordinário. Ela vai dedicar os primeiros 7 capítulos desse livro a falar sobre a influência do mundo mental na saúde física. Agora, se você quiser também ler uma mensagem interessante sobre isso, foi a palestra que nós fizemos lá no Irmã Angélica antes de ontem. Capítulo 11 do livro Companheiro, chama Tensão Emocional. Nelson gravou. Provavelmente vai postar no site. Se a reflexão puder ser útil para vocês, eu vou ficar muito feliz. A nossa tensão emocional sob controle está acabando com a nossa saúde física. Será que nós estamos sabendo lidar com a demanda que o mundo está exigindo da gente? Será que nós estamos sabendo falar não, gente? Porque às vezes, por não saber falar não, a gente vai falando sim para tudo e abraça coisas demais que a gente não dá conta. Eu já caí nesse risco, já assumi palestra demais. Teve semana de eu fazer 5 palestras. E eu tenho atividade na casa espírita. Quando eu vi, teve semana de eu não parar em casa. Aí corre o risco da minha família. Quando precisar falar comigo, tem que olhar na minha agenda. Vamos ver se hoje o André pode falar comigo. Será que está certo isso? Porque às vezes a gente acha que vai fazer fora o que não consegue fazer dentro. E acha que vai fazer um monte de palestra, distribuir um monte de cesta básica, tentando compensar o quê? A falta de paciência com a família. Isso acontece aqui em Araçatuba também? Hã? Cuidado com esse movimento externo, viu? Nós precisamos pensar nisso. É para isso que Chico Xavier nos trouxe, por exemplo, o exemplo de Lívia, no livro Há 2000 anos, que aguentou durante 20 anos o mau humor do senador Públio Lentulus, encarnação de Emmanuel. A grosseria de um espírito que era duro. E eles estavam separados de corpos, mas não se separaram de casas. Alguém leu o livro Há 2000 anos? Levante a mão, por favor. Tem alguns, né? Teria que ter 100% aqui, porque é um livraço. E ela aguentou firmemente o desprezo daquela alma que, segundo o próprio Emmanuel na introdução do livro, era sua tutelada. Lívia era um espírito mais evoluído que tinha que ajudar na educação de Públio Lentulus. Qual foi a caridade da Lívia, gente? Foi distribuir cesta básica? Foi fundar a casa espírita? Foi fazer palestra? Não. Foi paciência com o marido,
Coisa que nós não temos, nem com o marido, nem com a esposa. Então vamos começar a renovar dentro. Que olha a pedagogia de Jesus. Ele falou assim: amai a Deus, amai ao próximo e amai a ti mesmo. Só que a sequência é o contrário. Se eu não amar a mim mesmo, o que eu tenho para oferecer para os outros? Quem está em desequilíbrio interno ou em conflito íntimo tem o que para oferecer? Nada. Cuidado. Que às vezes a gente está em desequilíbrio e quer ir para a câmara de paz e impor as mãos sobre a cabeça dos outros. Se eu não estou bem, que energia que eu tenho para doar para vocês? Que às vezes a gente não tem a sabedoria e a humildade de falar: olha, estou me afastando do passe por umas, 2, 3 semanas, um mês, até eu me reequilibrar, porque hoje eu não tenho nada para oferecer. Então começa renovando o mundo mental. Vigiando-se. Está lá em Mateus 26. Vigiai e orai, para não entrardes ou não cairdes em tentação. Gente, isso nunca foi tão atual. Nesse bombardeio que nós estamos recebendo de negativismo. Porque Jesus nos disse no sermão profético que o momento de transição seria altamente negativo. Ele falou simbolicamente assim: onde estiver o cadáver, ali reunir-se-ão os abutres. E aí nós vamos ver na obra de Emmanuel, no livro Pão Nosso, que nós, quando somos pessimistas, vibratoriamente temos cheiro de podridão. Nós somos cadáveres quando estamos desanimados, tristes. E os abutres ou águias, depende da tradução, são os espíritos que nós atraímos, encarnados ou não. Não é só desencarnado não, viu? Porque pessimista atrai pessimista. Como diziam os antigos, os seca-pimenteira. Tem isso aqui em Araçatuba? Ou é só na minha região? Aquele povo que você chega perto dele, você chega bem, 5 minutos você sai assim, ó. De tanto que ele te suga energia. E você conversa 10 assuntos com ele, os 10 ele dá um jeito de desanimar e te dá notícia ruim. Começa renovando por dentro. Começa pelo mundo mental. E num segundo ponto, num segundo degrau, renova o mundo sentimental. Nós temos que aprender a amar. E esse é o terceiro ponto do nosso bate-papo. Como renovar? Amando. Novidade, né? Vocês nunca ouviram isso, né? Como é que a gente renova? Colocando em prática o que a gente já sabe na teoria. Porque o nosso problema, gente, não é de teoria, viu? Conhecimento nós temos. Porque a doutrina espírita é a doutrina do conhecimento. Só a obra de Kardec é para ser estudada há mais 1000 anos. E a gente acha que conhece, não conhece nada. Chico Xavier nos deixou mais de 450 livros. Divaldo Franco já está com mais de 250. É a doutrina do conhecimento. É para a gente parar e começar a estudar. Para quê? Para ter uma base teórica e começar a pôr em prática, porque senão vira só teoria. E o que mais tem na história do planeta é teoria e filosofia. Então nós precisamos de prática, ação. Livro dos Espíritos, terceira parte, lei do trabalho. Porque o que eu mais vejo é teoria para emagrecer, mas não vejo ninguém perder peso. Nós precisamos de prática. Então, como renovar? Amando. Colocando em prática tudo que nós sabemos. Jesus foi claro sobre isso. Está em Mateus 7, versículo 12. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Porque essa é a lei e os profetas. O que eu devo oferecer para vocês? O que eu quero para mim. E isso está na questão 632 de O Livro dos Espíritos. Kardec confirma lá o que Jesus tinha falado. Kardec pergunta assim: sendo imperfeito, estando sujeito ao erro, não pode o homem se enganar e achar que está fazendo bem quando está fazendo mal? E o Espírito de Verdade responde para ele: usai a máxima de Jesus. Só faça para o outro o que você quer que seja feito para você. Não vos enganareis. Ou seja, será que eu faço? Será que eu não faço? É simples. Coloque-se no lugar da pessoa. Você gostaria de receber? Então faça. Não, eu não gostaria de receber. Então não faça. Ah, mas ele precisa ser corrigido.
não é a gente que tem que corrigir, é a vida. Porque a vida é regida por Deus. Deus é o maestro, não somos nós, graças a Deus. E se nós regêssemos a vida, provavelmente estaria pior que está. Nós somos imperfeitos. E essas palavras de Jesus são repetidas em Lucas 6:31. Como quereis que os homens vos façam? Da mesma forma fazei vós a eles. E para encerrar, livro Pensamento e Vida de Emmanuel, capítulo 2, chama-se Vontade. Emmanuel vai falar para a gente sobre a nossa mente. Ele vai fazer uma analogia interessante sobre o nosso mundo mental, que vale a pena a gente comentar aqui, já que nós estamos falando em como renovar. Emmanuel diz assim: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então vamos entender a analogia. Imagina que a tua mente é um grande escritório. O escritório não é dividido em várias seções, em várias mesas? Quais são as seções desse grande escritório que é a tua mente? Ele vai citar alguns exemplos. Aí possuímos o departamento do desejo, um dos departamentos da nossa mente, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento do desejo é aquele que controla as nossas aspirações. Eu quero fazer uma faculdade. Eu quero trocar de carro. É aquele que controla os nossos objetivos. E olha o que Emmanuel diz: acalentando o estímulo ao trabalho. Ou seja, eu vou trabalhar para realizar. Departamento do desejo. Ele vai organizar essas nossas ações no sentido de almejar alguma coisa e trabalhar para conseguir. Outro departamento. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Capacidade de raciocinar, de captar informações, de armazenar, de relacionar com o que nós já temos armazenado. Nossa, eu já ouvi falar daquilo ali. Não, aquilo ali eu não conhecia, eu vou prestar mais atenção. Departamento da inteligência, lembrando-nos as questões 23 e 76 do Livro dos Espíritos. O que é o Espírito? Questão 23. O princípio inteligente do universo. E na questão 76, Kardec recebe como resposta que o Espírito é o ser inteligente da criação, dotado da capacidade de pensar, raciocinar, equacionar, buscar informações, relacionar informações. Graças a Deus, nós temos a capacidade de botar a cabeça para funcionar. Embora, muitas vezes, nós tenhamos um pouquinho de preguiça disso, né? Parece que os nossos neurônios têm cãibra. Mas nós temos plenas condições de raciocinar. Outro departamento, o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, altamente aflorado nos artistas, nos escultores, nos pintores, nos músicos, principalmente nos músicos que têm boas músicas, porque nos caras do funk, Deus me livre. Eu não posso deixar de falar isso, me perdoe se alguém aqui gosta. Departamento da imaginação, canal de inspiração, canal para que nós recebamos inspiração do alto. Aí ele diz assim: departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. Quer dizer, nós temos um departamento próprio para arquivar as experiências pelas quais nós passamos. Está tudo arquivadinho no perispírito. Aí eu sugiro a leitura de um livro extraordinário do Hermínio Miranda, chamado A Memória e o Tempo, onde ele diz que a nossa memória, ela é integral, ela está fragmentada porque nós estamos encarnados e somos seres imperfeitos. Então a gente não saberia lidar com o que ficou para trás.
principalmente com os erros cometidos. Mas quando nós tivermos condições de lidar com isso, a nossa memória é integral. E o tempo nada mais é do que uma linha contínua. Passado, presente e futuro são divisões didáticas. Para Deus é uma coisa só. E a gente só vai entender isso com perfeição quando nós formos espíritos do nível crístico. Vai demorar um pouquinho. E outros departamentos que definem os investimentos da alma. Presta atenção agora. Acima de todos eles, que todos esses departamentos têm uma gerência. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Todos esses departamentos e todos os outros que Emmanuel não citou são gerenciados pela nossa vontade. Por que que isso é importante? Se nós não tivermos vontade, todo o conhecimento espírita que nós temos, por exemplo, não vai adiantar nada. E eu estou cansado de ver gente com extremo conhecimento espírita completamente perturbado. Porque muitas vezes nós usamos o conhecimento espírita para fazer aflorar o nosso orgulho. E aí o que acontece? Se eu falar do livro Nosso Lar, muita gente aqui já leu. Vamos discutir aquela parte que o André Luiz fez isso. A maioria vai falar. Vamos conversar sobre o livro Paulo Estevão. Aí alguém vai falar assim, eu gosto daquela parte que o Paulo fez isso, eu gosto da parte que o Ananias fez aquilo, eu gosto da parte que o Barnabé fez não sei o quê, eu gosto da parte que o Lucas fez não sei o quê. Aí se eu falar assim, e o que o livro Paulo Estevão contribuiu para o nosso crescimento moral? Acabou o assunto. Porque muitas vezes nós gostamos de ler esses livros para ter assunto para discutir, para mostrar que a gente leu e que a gente é inteligente. Mas na hora de transformar isso em crescimento espiritual, em reforma íntima, esquece. Daí a necessidade da gente comentar esse trecho de Emmanuel. Vontade. Porque sem dúvida alguma, o livro Paulo Estevão é o manual do trabalhador espírita. Tudo que nós estamos passando em termos de dificuldade na seara cristã, o Paulo passou. Perseguição, calúnia, tudo. Dificuldade financeira, tudo. O que você estiver passando, o Paulo passou. Aquele é o manual do trabalhador espírita. E a gente deveria ler aquele livro pelo menos uma vez por ano. Como o Adelino da Silveira, lá de Mirassol. Vocês conhecem ele? O Adelino já leu mais de 40 vezes desde quando ele conheceu o Chico. Todo ano ele leu o Paulo Estevão. Ele sabe até os atalhos das viagens do Paulo. Aquele é o manual do trabalhador espírita. Porque tudo que a gente estiver passando de dificuldade, o Paulo passou. Aquilo não é para enfeitar. Aquilo é para a gente se basear e falar, bom, se o Paulo passou e deu conta, de alguma forma a gente dá conta também. Mas se nós não tivermos vontade de transformar conhecimento, habilidades, em reforma íntima, em retorno à linha reta, não vai adiantar nada tudo isso aqui, gente. Porque eu acredito que o objetivo do Consolador que Jesus prometeu e cumpriu, porque Ele está aqui, e nós estamos representando esse Consolador na manhã de hoje, seja acelerar um pouquinho a nossa caminhada. A doutrina espírita nos dá condições de abrir a passada. Da gente conseguir dar mais passos caindo menos. Chegar um pouquinho mais rápido ao estágio de espírito puro. Cabe a nós, cada um de nós, para a sua vida, não é para a vida do próximo. Porque eu tenho que cuidar de mim. E aí, em cima do meu exemplo, dentro do meu raio de ação, tentar conduzir alguns comigo. Muita paz a todos. Deus abençoe.
Então vamos agradecer ao nosso companheiro pelas suas palavras tão simples, importantes e alicerçada dentro da doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Palavras que nos levam à reflexão. Qual é o nosso objetivo nessa vida? O objetivo é renovar, transformar, transputar, renovando o nosso íntimo, para que realmente possamos sempre trilhar nesse caminho do bem, nessa direção de Jesus, da direção de Deus. Que Jesus o abençoe, o ilumine, hoje e sempre. Então, nesse momento, vamos nos preparar para o passe, agradecendo esses amigos espirituais, que desde a manhã preparou esse ambiente, higienizando todo o ambiente. E ao adentrarmos a cabine de passe, que Jesus abençoe os passistas, abençoe a nossa vida, dando-nos a força, a coragem, a perseverança de movimentarmos dentro de nós a vontade, o doce sentimento do amor, para que possamos realmente ser criaturas melhores. Muita paz a todos, que assim seja.
quantas luzes. Só nos resta agradecer a nossa irmã Lucile pelas suas palavras maravilhosas. Leva contigo, Lucile, todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Que Jesus possa continuar te abençoando, iluminando os teus passos na divulgação desta doutrina maravilhosa. E continuando, para finalizarmos a nossa noite, vamos externar os nossos agradecimentos a Deus, Pai de infinita bondade, que nos deu nosso irmão maior, Jesus, símbolo de toda a luz, de todo ensinamento, de toda a verdade, aquele que nosso guia, o nosso modelo. Jesus, abençoe-nos, abençoando todas aquelas criaturas necessitadas, todos os nossos familiares, que esses benfeitores amigos possam envolver a todos. Mestre Jesus, que possamos nesta semana que antecede a data que os homens convencionaram para comemorar o seu aniversário, que nós, humildemente, possamos abrir as portas do nosso coração e que as tuas lições, os teus ensinamentos, fique gravado na nossa mente e no nosso coração, para podermos colocá-los em práticas no nosso dia a dia. Mestre Jesus, fica conosco. Obrigado, obrigado, obrigado. Que assim seja.